Vamos aqui para a pauta número 9, que é uma notícia que saiu muito quente, pouco antes da gente entrar no estúdio, por determinação do desembargador Benedito Abicair, da 6ª Câmara Civil. A produtora Porta dos Fundos e a Netflix terão de retirar do ar o especial de Natal Porta dos Fundos, A Primeira Tentação de Cristo, divulgado na plataforma de streaming desde o final de dezembro. A decisão vem de encontro a um pedido feito pela Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura e, em primeira instância, o pedido havia sido negado. Alvo de críticas desde a sua divulgação, o especial de 46 minutos apresenta Jesus, interpretado pelo humorista sem graça Gregório do Vivier, prestes a completar 30 anos. Ele é surpreendido com uma festa de aniversário quando voltava do deserto acompanhado do namorado Orlando, interpretado por Fábio Porchat. Sem graça aqui, principalmente quando está militando. Eu não tenho nada contra a que mesmo militantes possam eventualmente fazer qualquer coisa engraçada ou uma música popular, como é o caso do Chico Buarque, que tenha alguma qualidade e tal. A gente precisa separar as coisas, embora eventualmente elas possam fazer também coisas sem qualidade e sem graça. É o caso do Vivier. Pois é, mas só estava aqui separando, colocando os pingos nos is. Mas olha, essa decisão, eu estava aqui pouco antes de entrar no estúdio, até lendo um trecho da decisão, depois eu acho aqui, para o nosso produtor Cleiton Ubinha, e esse desembargador, Adris, ainda colocou lá que para acalmar os ânimos, você manda retirar do ar. Os ânimos, o nome disso é censura óbvio total. Que o efeito vai ser promoção. Promoção e o efeito absolutamente contrário de gerar uma grande rejeição a esse ato. Porque se você não gosta, você pode não assistir. Se você não gosta, você pode criticar. Se você não gosta, você pode ironizar, fazer o seu sarcasmo, tudo que faz parte da liberdade de expressão, da liberdade de crítica, como tem aqueles que fizeram um conteúdo do qual você não gosta ou com o qual você não concorda. Isso não pode legitimar um ataque com coquetel Molotov, nem pode legitimar um ato de censura, como aconteceu recentemente no Supremo Tribunal Federal, no inquérito das fake news ilegal aberto pelo presidente da corte, Dias Toffoli, em que o seu delegado, Alexandre de Moraes, também ministro, mandou censurar o antagonista e a revista Cruzoé, retirar do ar uma matéria que citava um documento juntado aos autos de um processo em que o Marcelo Odebrecht se referia ao Toffoli como amigo do meu pai. O codinome do Toffoli na Odebrecht, o amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo, também resultou num ato de censura. Assim como eu condenei naquela ocasião, eu condeno nessa, porque independe se eu concordo ou não, se eu gosto ou não daquele conteúdo. Não é para agir assim. Se houve qualquer coisa que possa resultar num processo judicial, que se recorra à justiça porque houve calúnia, injúria, difamação, alguma pessoa específica. Mas mandar retirar do ar, assim, por precaução, vamos acalmar os ânimos, vamos aqui fazer uma censura para resfriar aí a rapaziada que tá muito histérica. Aí não dá, desembargador? Diga, Adriles. É a pior forma, a melhor forma, aliás, de promoção, né? Você tentar censurar uma obra, você tentar não deixar que as pessoas vejam. Note bem, meu caro, a liberdade de expressão se presta, sobretudo, para as pessoas dizerem besteiras. E eu digo de maneira clara que essa peça de humor sem graça do Porta de Fundos é uma imensa besteira, mas é uma imensa besteira que as pessoas têm total e absoluto direito de ver, inclusive de criticar, ou melhor, a melhor forma de você coibir a reverberação de uma besteira é não vê-la ou tratá-la com menosprezo ou desprezo, ou exatamente desmerecer a obra, né? Ou refutar a obra em si. Eu vi uns trechos, a obra é pobre, ela é sem graça, ela faz provocações banais, coloca Jesus como amante homossexual de Satanás, Maria como uma mulher promíscua, enfim, ou seja, é um objetivo específico de tentar violentar um governo conservador ou de menosprezar uma cultura cristã que eles percebem como reacionária e não exatamente conservadora no melhor sentido de conservar virtudes morais, sacrossantas, virtudes culturais, como é o caso do cristianismo. A gente vê, né, a gente lembra aquele filme do Monty Python, A Vida de Brian, que é um filme sensacional que faz uma sátira à vida de Jesus, mas coloca exatamente elementos filosóficos, sociais, fala sobre Roma antiga, fala sobre o cristianismo, fala sobre o judaísmo, ri de si mesmo
E ninguém ficou tão absolutamente empenhado em censurar a obra. Por quê? Porque era uma obra legítima e boa. Eventualmente, quando você tem um princípio de uma polarização política ou de uma polarização religiosa, que é estúpida, que é boba, simplesmente quando você tem ojeriza um tipo de obra, volto a dizer, simplesmente você não a veja, você a trate como menosprezo, ou trate exatamente como eu trato a obra do Porta dos Fundos, como algo extremamente sem graça, com diálogos ruins, mal filmada, mal exibida. São humoristas que estão perdendo a graça exatamente por aquilo que você falou, Felipe. O humor militante, quando o humor não sabe rir de si mesmo, quando ele se coloca a serviço de uma ideologia, de um princípio político, pior, de um princípio partidário, que endossa, como endossa claramente o do Viver, corruptos e canalhas como Lula, você perde totalmente a graça, porque é um humor sectário dirigido a um público. Por sua vez, é esse o tipo de crítica que deve se fazer ao Porta dos Fundos. É um grupo decadente que faz um humor pobre, sem graça. Mas proibi-lo é exatamente ampliar. Quando você amplia a voz de um idiota, sobretudo pela censura estatal, censura judiciária, você está ampliando a voz de um idiota pelo meio mais simplório e mais ignorante possível, que é alimentar a curiosidade das pessoas em nome de uma voz que já é surda. O Fábio Porchat disse: não vão nos calar. O que você tem que dizer em relação a esse rapaz que está perdendo progressivamente a graça, graças à ideologização de tipos como Gregório do Vivier, é dizer o que você tem a dizer. O que você tem a dizer mostrando um Cristo homossexual amante de Satã? Qual é o tipo de filosofia, de princípio, de questionamento que um bom humor, um humor que vai a fundo nas coisas, estaria fazendo? O que você tem a dizer com uma Maria promíscua? Simplesmente é uma contestação de um princípio de pureza? O que você tem a dizer? Nada. Eles não têm nada a dizer. Mas mesmo que eles não digam nada com a obra deles, eles têm direito de mostrá-la. Essa violação é um fundamento execrável e é uma forma, volto a dizer, de ampliar a voz do idiota. E já que você falou das virtudes morais, Adriz, é bom lembrar que o cristianismo, ao contrário de muitos cientistas sociais, aí, principalmente no campo da esquerda, que legitimam atos criminosos, atos de violência em razão de uma origem social pobre, o cristianismo educa as pessoas, mesmo pobres, a não cometerem crimes, a vencer com os valores certos, com os bons princípios na vida, por meio do trabalho, não roubar, não matar, todos esses valores, todos esses princípios. Dar a outra face, tudo isso faz parte do legado do cristianismo. É óbvio que há muitos estelionatários, bandidos, aproveitadores que tentam usurpar o cristianismo para tentar obter dele algum lucro, mas a doutrina, as lições, as virtudes morais que o cristianismo espalhou pelo mundo, elas tornam o mundo mais civilizado nesse sentido, enquanto muita gente aí que só quer destruir o legado do cristianismo está incentivando justamente o contrário. Diga aí, Maldonado, suas impressões aí a respeito dessa decisão do desembargador. Olha, Felipe, eu prefiro não comentar o conteúdo do vídeo do Porta dos Fundos, até porque isso deu uma confusão gigantesca lá em casa no Natal, você não tem ideia. Então, assim, virou uma confusão mesmo. Natal é isso aí. Minha mãe, meu avô, todo mundo... Natal, você sabe como é que é. Então, minha mãe, meu avô, todo mundo discutindo essa questão. Mas, no final das contas, sobre a questão... É exatamente o que vocês disseram. Quando você censura um conteúdo, quando você tira o conteúdo do ar, aquilo fica até muito mais interessante, né? Vira ali um conteúdo de colecionador. Então, quem não assistiu vai querer assistir agora. Ué, por que exatamente. Por que a justiça não proibiu antes? Olha só, no ano passado também, no ano de 2018 para 2019, o Porta dos Fundos também fez um especial de fim de ano, que também trata da última ceia, especial de Natal, trata da última ceia de Jesus. Para vocês terem uma ideia, eles fazem uma interpretação da segunda ceia com aquele filme Se Beber Não Case. Isso. Então eles têm a última ceia, todo mundo apaga e acorda no dia seguinte, e aí acontece um monte de coisa. Mostra Jesus conivente com assassinato, Jesus pilhando estupro, coisas do tipo, assim. Então, assim... é uma coisa, é um tipo de humor que o Porta dos Fundos já vinha fazendo, isso que eu quero dizer. Mas agora houve essa reação, o que chama mais atenção para o conteúdo que vem sendo produzido por esse canal. Então, assim, se a intenção do juiz foi tirar os holofotes desse vídeo,
na verdade, o tiro saiu pela culatra, porque o que vai acontecer é que esse vídeo vai ficar ainda mais popular, mesmo que fora, pelo menos, da Netflix, porque o Porta dos Fundos tem outras plataformas de streaming que eu não sei se a decisão inclui também tirar dessas outras plataformas, mas se não, vai poder ser exibido nessas outras plataformas. Então também acho que vai ser a justiça vai ter que voltar atrás nessa decisão, porque é uma decisão de censura. Tal como não dá pra gente comparar o conteúdo das matérias publicadas pela Cruzoé e pelo antagonista, mas é a mesma ideia, do tipo, a gente não concorda com esse conteúdo, então vamos tirar ele do ar. Só que a internet está aí, os anais da internet estão aí. Então, o que é postado uma vez, a gente consegue recuperar. Então, não tem decisão judicial que consiga censurar a informação hoje em dia a partir do momento em que ela é publicada online. Então, espero que pelo menos tire esse selo de proibido que vai, na verdade, influenciar as pessoas, levar mais pessoas a procurarem, a procurar o vídeo. Felipe, pegando o gancho em uma coisa que você falou que eu acho que é muito fundamental para fechar o assunto, que é o seguinte: você falou que exatamente o cristianismo é grande responsável por valores morais e, sobretudo, o valor da tolerância. O que é deturpado hoje são pessoas que colocam o cristianismo na conta de um reacionarismo agressivo. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema de pessoas que, por exemplo, que jogam coquetel molotov na porta dos fundos. Essas pessoas não são cristãs, não defendem valores cristãos. Assim como as pessoas que tentam censurar, porque o valor da tolerância é, inclusive, escutar o que a outra pessoa quer dizer. O valor do cristianismo é tolerar outras culturas e estabelecer um tipo de diálogo, até o ponto de não querer esmagá-lo. E o erro que o Portas dos Fundos faz é exatamente atacar o cerne do cristianismo, que é a tolerância. Por que eles não fazem humor? Isso é uma dica minha em relação ao reacionarismo real, a um tipo de reacionarismo agressivo, incisivo, das quais eles são vítimas. Não são verdadeiros cristãos que os atacam. Os verdadeiros cristãos, quando veem uma obra ruim como as deles, simplesmente os ignoram e os tentam perdoar de alguma forma. Exatamente. A gente tem que acabar com essa cultura de calar, né, as pessoas das quais a gente diverge e parar de ter medo de que a divergência tenha voz, que é algo que a gente vê muito hoje na internet. Você sabe, aqui, por exemplo, a gente tem na Jovem Pan uma equipe plural de comentaristas e você vê militâncias à esquerda e à direita que não admitem que haja na empresa um comentarista que tenha visões opostas à daquela pessoa. Ora, se você considera que aquele comentarista dá opiniões com as quais você não concorda, que são ruins, por que você não refuta essas opiniões? Por que você não mostra para as pessoas que esse comentarista está equivocado nesse sentido? Por que calar? Porque calar é muito pior. O efeito é muito pior, porque as pessoas acabam posando de perseguidas, de quem não tem voz, muitas vezes com razão, às vezes não é pose. Boa parte da esquerda fez isso durante muito tempo, calou as vozes divergentes, e olha o que resultou aí, a mudança cultural recente no Brasil, que resultou até numa mudança política. É claro que estamos vivendo um processo de depuração. Sintoma, né? Exatamente. Mas é preciso saber conviver com a divergência, com a pluralidade. E se você tem tanta certeza de que está com a razão, você expõe os seus argumentos, as questões factuais, as suas ressalvas lógicas. Então, existe muito medo de se dar voz a pessoas contrárias, a pessoas que falam mal de pessoas das quais você gosta, de políticos com os quais você simpatiza. Não pode nem entrevistar. Então, se você entrevista alguém que fala mal de uma pessoa que a pessoa gosta, você é culpado por aquilo da bolha dela, que o entrevistado falou. Você saiu mas eu digo, estendendo o seu comentário, Felipe, esse tipo de pluralidade que você defende tão bem aqui, existe dentro, inclusive, do próprio indivíduo que comenta às vezes. É muito engraçado quando você vê uma bolha que ela tem uma expectativa de um tipo de defesa, de um governo, de um partido, de um princípio, de uma ideologia. E quando você, exatamente por examinar a realidade, você vai para um lado que não compactua com a visão estreita de mundo que a pessoa tem, você é considerado um traidor. Se você é de direita, você é de esquerda, se você é petista, você vira bolsonarista. Estou em todas as listas. Exatamente. Quando você está em todas as listas, quando você é atacado por todos, é sinal de que alguma coisa boa você está fazendo. Sinal de sensatez, hein? Exatamente. O princípio de observação da realidade é não obedecer a ideologias e séquitos fechados. É você olhar a realidade pelo que ela é. Uma pessoa que você admira, um governo que você
admira, um partido que seja que você admira, pode ter erros factuais, eventuais, que talvez não contribuam para a derrocada da sua admiração. E você apontar esses erros pode contribuir para a melhora de uma pessoa, de um governo, de um partido, ou mesmo de uma ideologia que às vezes se fecha em si mesma e não enxerga para a realidade de uma maneira mais absoluta. Então, comentar algo, discutir algo com outra pessoa é ampliar os horizontes, pela dialética, tese, antítese, síntese. Quando você vai por um caminho só, que você enxerga num governo, numa pessoa, num governante, num partido, a solução vital para todos os problemas... E a verdade oficial. Você pode saber que você está no caminho do equívoco. Amplie seus horizontes. Eles enxergam muitas vezes nos políticos de todos os lados a verdade oficial. Aquele político de estimação, a partir do momento que ele se pronuncia, aquilo é a verdade Fidelidade absoluta. canina. E quem quer que falou o contrário, quem quer que registrou alguma coisa de bastidor, quem quer que fez uma análise oposta que refutou, é um inimigo, porque a verdade oficial é a do político de estimação.